O tema hoje é suplar e como usar, né? Esse tema parece bobeira, mas, gente, o pessoal faz uma confusão tremenda e tem muita dúvida, e aparece dúvida, e sempre estão me mandando perguntas, e sempre estão me pedindo para falar, então vamos lá falar do suplar. O pessoal segue entrando, nossa, todo mundo entrando, que delícia! Boa noite, viva a mesa, todo mundo aqui comigo, que delícia, que legal. Então é o seguinte, como sempre me pedem, ele pegou, eu coloquei ele na boa noite, Léo, peguei e coloquei ele no cronograma, né, de live, e hoje nós vamos falar dele. Trouxe um para mostrar para vocês, né? Então, inclusive esse aqui, gente, esse suplá de vidro aqui é o meu queridinho, é o meu, sabe, meu xodó. Eu sempre aconselho a todo mundo ter um. Esse aqui a gente usa em qualquer tipo de mesa, em qualquer estilo, em qualquer tema, e ele fica super, super elegante na mesa. Eu aconselho ele, assim, é o meu xodó, é lindíssimo, e ele fica bem com tudo, ele dá um charme danado na mesa, tá? Então, esse aqui é o suplá, eu sempre falo que é o primeiro suplá que a gente tem que ter, tá? Esse e aquele que também é de prata ou inox, enfim, ele também é um coringão na mesa aposta, mas esse aqui, eu ainda prefiro esse do que o outro, acho que a gente usa mais esse do que o outro, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, quando a gente fala de suplá, é a gente entender o que é o suplá, né? Quais as suas características e qual é a função do suplá. Depois que a gente entende isso, fica super fácil a gente saber se é suplá ou se não é suplá, tá? E aí, se não é suplá, a gente tem que ir lá para as regras da mesa aposta, ok? Ele é uma peça muito decorativa na mesa, ele exerce um papel muito grande na decoração, fica uma graça mesmo, dá diferença, tá? Ele não é uma peça obrigatória, nem quando eu tô falando de uma mesa aposta formal, uma mesa aposta protocolar ou diplomática, ele não é uma peça obrigatória, tá? Quem vai montar a peça vai escolher se vai colocar ou não o suplá, ok? Então, o que é o suplá? O suplá, ele é um prato, né? Essa palavra é francês que significa embaixo do prato. Ele é um prato, né, maior que vai ficar embaixo do prato principal, ok? Qual a característica de um suplá? Ele sempre vai ser um material rígido, ok? Rígido, e ele sempre vai ter um encaixe para o prato. Sempre. Então, essas são as duas principais características de um suplá. Material rígido com encaixe para o prato. E por que ele tem esse encaixe aqui? É justamente para quando for retirado da mesa, não escorregar o prato, tá? Então, ele tem que ter esse encaixe aqui. Mas por que, Fabi, quando ele for retirado da mesa? Porque quando termina a refeição principal, o suplá sai antes da sobremesa. Ele não fica na mesa, tá? Então, por essa razão, ele tem que ter esse encaixe e ele segura o prato aqui, não escorrega, tá? Então, já vai aí a primeira regrinha, que o suplá, ele fica na mesa até o final da refeição principal. Antes da sobremesa, ele sai. Características: material rígido e com encaixe, tá? Pro prato. Qual é a função do suplá, tá? A função do suplá é proteger a mesa do calor do prato, ok? Então, quando eu sei as características e a função do suplá, eu vou matando um monte de outras coisas, de outras dúvidas que aparecem. Primeira grande confusão: suplá de crochê. Tá errado essa denominação, não existe suplá de crochê. Por quê? Porque ele não é um material rígido, aquilo é um tecido, né? Então, ele é um jogo americano. O de crochê não é suplá, senão que jogo americano. Ele pode ser usado sem nenhum problema, mas nunca com uma função de suplá, né? Como é que eu vou retirar ele da mesa antes da sobremesa? Com um prato? Vai ser um desastre,
né? Então ele nunca vai ser um suplá. Outra grande confusão que tem é a placa de MDF. A placa de MDF, ela não é um suplá. Ai, Fabi, mas ela é um material rígido. Ela é um material rígido, mas ela não tem encaixe. O prato escorrega ali, tá? Então, o que é a placa de MDF? A placa de MDF também é um jogo americano, ok? Não tem também nenhum mal usar, mas não com a função de suplá. É a mesma coisa do jogo americano de crochê. Não tem menor nenhum, tô comendo as palavras. Não tem problema nenhum usar, só que a gente tem que saber que ele vai estar ali como um jogo americano. E aí, se ele entra como jogo americano, a gente vai pra live que nós fizemos semana passada. Jogo americano não fica em cima de jogo americano. Jogo americano não fica em cima de toalha, tá? Então, é só se atentar pra essa regrinha que nós falamos semana passada. E aí, a gente começa a descartar essas opções. Aí apareceu, não sei quanto tempo, é uma novidade, é uma coisa recente, um suplá para café da manhã ou chá da tarde. Não é suplá. A gente pode falar que aquilo é uma placa decorativa, qualquer coisa assim. Fabi, não, mas fizeram, é um material rígido e com encaixe que fizeram e eles ainda estão chamando de mini suplá, né? Ele não tem a função. A função do suplá qual é? Proteger a mesa do calor do prato. Então, ele não tem sentido estar ali porque não tem calor no prato, tá? Então, ele é uma placa decorativa, ok? Não é suplá. E quando usa esse grande ainda na mesa de café da manhã ou café da tarde, é pior ainda, porque a gente usa mesa de café ou café da manhã ou café da tarde, a gente usa prato de sobremesa. Então, o prato de sobremesa fica aqui, não completa e fica, visualmente falando, fica feio, não fica nem bonito, tá? Então, a gente não usa suplá nem no café da manhã, nem no café da tarde, tá? Então, quando a gente entende o que é o suplá, as características e a função, a gente vai matando um monte de dúvida, vai terminando com um monte de polêmica que tem, e esse monte de coisa, jogo americano, placa, blá, 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 a gente acaba com tudo isso. Por essas simples coisas, por essas simples características que ele tem e pela função. E aí pronto, acabou o problema, tá? Me perguntaram ali atrás se o suplá pode usar na mesa, na toalha de mesa. Pode sim, o suplá a gente usa ou direto na toalha de mesa ou direto no jogo americano, tá? Tanto faz, não tem o menor problema. Pode usar em cima da toalha e é assim mesmo que usa, tá? E aí entra um detalhe, na table decor, o que é table decor mesmo? Uma mesa posta informal, né? A gente pode usar o suplá direto no tampo da mesa. Não tem menor problema ficar com o tampo nu, tá? Sem toalha, sem jogo americano. E aí como fica a questão dos talheres, Fabi? Os talheres vão sempre do lado, nunca em cima, aqui. Nem cabe, né, gente? Se vocês pararem pra... vai ficar equilibrando aqui, não vai ficar nada bonito. Então, os talheres, eles sempre vão ficar do lado do suplá. Ah, Fabi, mas mesmo se não tiver toalha? Mesmo se não tiver toalha. Se optar por não colocar toalha ou não colocar o jogo americano, esse aqui não fica legal direto na mesa, não. Não, até pode ficar, acho que eu já usei sim. Mas... se você optar colocar ele direto na mesa, não tem o menor problema. Vai os talheres pra cima do tampo da mesa e na nossa casa não tem problema nenhum usar, tá? E é simples assim, gente. Você vê, em 10 minutinhos eu falei do suplá, fiz um resumão, mas falei do suplá inteiro, tá? E realmente eu não consigo entender por que tanta dúvida, por que tanta confusão do suplá, por que essa polêmica tão grande, por que a nomenclatura errado. É tão fácil, é tão simples, né? É muito, muito rápido assim a definição. Eu quero saber se alguém ficou com alguma dúvida nessas definições, na utilização, porque ele é simples assim, desse jeito, tá? E outro detalhe é que tem alguns que são tipo de palha, alguma coisa assim, que eles também não são suplá, tá? Ele não tem aquele encaixe, isso também eu vejo muita confusão. Poderia fazer uma dobradura de guardanapo para... Rayane, hoje a live é de suplá,
tá? A gente já falou de guardanapo ou vai falar, nem sei mais. Eu coloquei uma agenda, tô liberando a agenda. Eu acho que a gente... Não, nós ainda não falamos de guardanapo, fica acompanhando a agenda, tá? Eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida de suplá, porque ele é simples assim. Obrigada, Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigada. Porque realmente, gente, ele é simples assim, tá? Ele fica muito, muito elegante, mas lembrando sempre que não é obrigatório usar o suplá, que os talheres nunca vão ficar em cima dele, sempre do lado. A questão da placa do MDF, que não é suplá, crochê não é suplá, e pronto, e bingo, matou a charada. Tá? Ninguém tem dúvida, tá todo mundo assim, na ponta da língua, que ele é tão simples que vocês, assim, rapidinho eu defini tudo do suplá, falei tudo. Adoro suas explicações, simples e claras. Pois é, Márcia, não tem que ficar enrolando, não dá pra ficar enrolando pra falar de uma coisa tão simples igual o suplá, né? Assim, eu tenho certeza que é assim, ninguém esquece mais e acaba a dúvida. Ótima explicação. Obrigada, Ariana, obrigada. Eu sei, mas é sobre isso que você abordou o do suplá direto na mesa, sem toalha e o jogo americano. Mas pergunta na próxima live. Ah, você tá querendo dizer quando tá no tampo nu, se pode colocar, eu já nem lembro mais, o guardanapo, os talheres dentro do guardanapo? Não. Talher não vai dentro do guardanapo, tá? Eu entendi por que apareceu sua dúvida, Rayane, desculpa. Eu não linkei uma coisa com a outra, mas os talheres, eles não vão dentro do guardanapo, ok? Eles vão do lado do prato e fora do guardanapo. O guardanapo fica sempre vazio, bem objetiva. Mas Eliane, tem que ser, é tão simples, eu vejo tanta facilidade, aí de repente vocês estão pensando assim, ai Fabi, você tá falando que o suplá é muito simples, é porque você, né, trabalha, você já estudou, você trabalha com isso um tempão, você dá aula todo dia, você... Não é, gente? É simples assim, igual eu falei pra vocês aqui, assim, um resumão. Em 10 minutos, eu falei pra vocês tudo que eu tinha pra falar do suplá. Fabi, você é direta. Eu não gosto de rodeio, eu não gosto de ficar igual cachorro rodando atrás do rabo. Suplá deve ter esse centro mais fundo, isso? Exatamente, Daniel. Esse encaixe aqui do prato, ó, é o centro mais fundo, tá vendo? Quando a gente... É que esse aqui é de vidro, eu peguei logo de vidro. Mas tá vendo que aqui ele é mais fundinho? Exatamente isso. Tá? Porque ele encaixa o prato aqui e quando eu retiro o prato não corre o risco de cair em cima do convidado, tá? Isso aqui, gente, vou dar uma dica aqui pra vocês na hora de receber em casa. Se vocês vão receber em casa no serviço franco-americano, que é aquele serviço com a mesa posta, toda linda, maravilhosa, que a gente usa muito, muito em table decor, e a gente usa um aparador para colocar o buffet, para colocar a comida. Se vocês vão fazer esse tipo de serviço e vocês não têm ajuda, não tem uma empregada, um copeiro, um garçom, qualquer pessoa para te ajudar, não usem suplá. Ai, Fabi, por quê? Você tá louca? Não, porque vocês vão ter que ter o trabalho de tirar todo o suplá. É mais um trabalho. Ai, mas eu acho o suplá tão lindo. Então tá tudo bem. Só lembra que depois vocês vão ter que tirar todo o suplá. É uma peça a mais para tirar, tá? Então, fiquem com isso bem claro na cabeça. Ah, mas não tem problema, eu vou ter que tirar o prato mesmo? É sério, Leninha. Eu vejo que as pessoas têm pânico, assim, de receber muita delas, porque fala assim, ai, eu trabalho a noite inteira, me dá um trabalho, uma canseira, mas é porque as pessoas não pensam em detalhezinhos assim, né, que vai acumulando, vai dando problema. Deixa eu ver aqui. Que fizeram uma pergunta. Sua didática é muito clara, muito bom. Obrigada, Daniel. Eu sou muito direta. As meninas que estão aqui, que são minhas alunas, elas sabem disso. Ontem nós tivemos uma aula, assim, de 4 horas. Foi uma loucura aquela aula. O que é isso? Até hoje eu tô tentando entender, até agora, na verdade, o que foi aquilo. Mas eu sou direta, eu vou respondendo bem direto para poder fixar mesmo, né? De nada, meu anjo. Fabi, eu te perguntei do jogo americano de crochê, mas acho que não fui clara. Posso usar suplá em cima de jogo americano redondo ou não é correto? Pode sim, pode sim. Você pode usar suplá em cima de jogo americano de crochê, você pode usar suplá em cima de jogo americano redondo, você pode usar suplá em cima de toalha, você pode usar
não tem problema. O que você não pode é sobrepor tecido em cima de tecido, tá? Agora uma dica, se você vai usar um suplá num jogo americano redondo, tem que tomar cuidado só porque às vezes não faz sentido você usar o suplá, porque o jogo americano redondo, geralmente ele é menor, tá? Então, pelo menos tem que fazer alguma coisa, tem que aparecer aqui, ok? Ou aí você escolhe na Table Decor, ou você não usa o suplá, ou você não usa o jogo americano. Mas se você, de repente você sobrepõe, você sobrepõe não, né? Você usa o suplá com o jogo americano e o redondo é tão um pouquinho menor que aí às vezes nem fica legal usar, é só se atentar para esse detalhe, mas poder usar pode, tá? Não tem problema não. Mari, bem-vinda, adoro esse tema é o que há. Vamos ver, entrou um monte de gente, maravilhosa aula. Nossa, às vezes a gente pensa, mas que deixar tudo bonitinho. Pois é, Val, olha só que legal você falar isso. Semana passada eu fiz uma live de Table Decor e eu falei muito sobre isso, né? Que a gente tem que tomar cuidado com só... A gente quer deixar sempre tudo bonitinho, mas às vezes a gente peca por querer deixar bonitinho, né? E peca, acaba... Tem que tomar cuidado aí com esse deixar bonitinho. Didática e conteúdo incrível. Obrigada, Mari. Já quero ser seu aluno. Ah, muito bem-vindo, Daniel. Ó, entra no www.tabledecorfabicalvo.com.br. Vai ter uma maratona. Eu preciso falar isso aqui para vocês também. Vai acontecer... Deixa eu olhar que dia. Gente, eu ando terrível. Eu não sei vocês, mas eu todo dia falo isso aqui pra vocês, né? Porque todo dia eu tô aqui, todo dia eu nunca lembro nada. É cansaço. Do dia 11 ao dia 15 de maio vai ter a Maratona de Mesa Aposta Profissional. É um evento 100% online, 100% gratuito. Então, para fazer as inscrições é só entrar no www.tabledecorfabicalvo.com.br, tá? E coloca o e-mail lá que você passa a receber todas as informações, mas vai ser um prazer ter você como aluno. Maravilhosa aula. Nossa, Lene, que bom que vocês... Eu perguntei muito se ninguém tinha dúvida, porque eu sempre falo isso, né, gente? As meninas que estão aqui, são minhas alunas, sabe? Eu falo, gente, eu não quero que ninguém vá embora com dúvida. Não pode ir com dúvida, né? E ontem eu acho que ninguém ficou com dúvida, não. Depois de 4 horas, eu acho que não é possível que alguém tenha ficado com a dúvida. Achei um absurdo 4 horas de aula, fomos até meia-noite. Absurdo bom, absurdo ruim, Ariane. Já fui em alguns eventos em que o popular estava na mesa dos convidados com guardanapo, os pratos e os talheres no apalador, na mesa do buffet. Isso é correto? Mary, como assim o popular? Deve ter saído errado esse corretor. Já fui em alguns eventos que... Deve ser suplá, né? Que o suplá estava na mesa dos convidados com o guardanapo e os pratos, e os talheres no apalador no lado da mesa do buffet. Então, eles misturaram um pouquinho o serviço aí, mas eu particularmente não vejo nenhum problema, tá? Eles deixaram a mesa posta. É estranho, né? Se eles colocaram o suplá e o guardanapo, podiam ter colocado os talheres também. Mas eu não acho nada grave, não vejo nenhum... deixa eu tentar colocar o filtro aqui que sai, né, gente? Melhorar um pouco a cara da pessoa, olha só, a quarentena tá aí, mas pode melhorar um pouquinho. Mas então, eu particularmente não vejo nenhum problema não, só não entendo por que eles fizeram isso. Mas, né? Entendi, muito obrigada. Jana, boa noite. Daniel, não vai se arrepender, ela demais, sabe muito. Ah, obrigada, meu amor. Você falou que quando usamos aquela toalha americana retangular, não podemos usar redonda de MDF, é isso, Fabi? Exatamente, Val. Por quê? Porque a placa de MDF, ela substitui a toalha ou o jogo americano. Ela é a mesma coisa, tá? Então, você tá usando 2 itens com a mesma função. Um exemplo bem esdrúxulo que eu gosto de dar é a mesma coisa de você colocar um copo dentro do outro. Faz sentido? Não. Então, para que eu vou usar? Para que eu vou colocar? Na mesa posta é sempre esse pensamento, tá? Se ele tá ali, eu tenho que usar. Se eu não uso, ele tá sobrando. Se ele sobra, eu tiro. É esse o mecanismo de pensamento na mesa posta, tá? Tem que estar funcionando para alguma coisa. Daniel...
Fabi, estou encantada com essa área de mesa posta. Gratidão pelo incentivo. Que bom saber. Ainda mais agora, todo mundo em casa, né, gente? A gente tem que praticar mais na mesa posta. Eu tenho certeza que tá acontecendo isso. Estar com você é sempre bom. Obrigada, Ariana. Amo mesa posta, Fabi. Também quero fazer seu curso. Opa, seja bem-vinda. Deixa lá o e-mail no Table Decor, participa da maratona e você vai receber todas as informações. Ivonilda, minha querida, a aula de ontem já está no YouTube? Ainda não, porque a aula de ontem, sem brincadeira, foram quase 4 horas de aula. E eu passei o dia tentando editar para diminuir um pouco, porque senão eu não consigo subir. Então, deixa eu ver, hoje é que dia? Já nem sei que dia hoje, é quarta? Ó, não tô falando pra vocês. Que vergonha, mudei o calendário, já não sei que dia é hoje. Acho que é quarta. Eu acredito que lá pra sábado, ou sexta, ou sábado, ela vai estar lá, tá? Mas é porque eu tô editando mesmo, e tá dando um trabalho editar aquilo, imagina, 4 horas de material. Tentando diminuir. Maratona profissional, o que seria? Quanto custa? De que se trata? Mesas de Amor é um evento 100% online, 100% gratuito, tá? É maratona de mesa posta profissional. Dá uma entradinha no site e dá uma olhadinha, mas é 100% gratuito. A gente vai estar falando sobre esse universo de mesa posta, dos fundamentos, tudo isso, tá? Não gente, é ruim de ler os comentários às vezes, né? Nalva, é o segundo que faço, excelente, a melhor e não enrola. É verdade, obrigada, Ariana. É verdade que ela seguiu um curso atrás do outro. Ela, a Eliane, fizeram um, depois já se inscreveram no outro. Não deram nem tempo de esfriar o assento, né? Pum, mudou. É um prazer enorme ter vocês. Também estou louca para fazer seu curso. Fiz um curso há pouco tempo, mas não vejo... mas hoje vejo que várias coisas estão erradas lá. Você é expert no assunto. Obrigada, meu amor. Tem muita informação errada mesmo no mercado, tá? Ontem, depois dessa aula, na verdade hoje, eu fui enviar um material para uma aluna minha e ela não tá aqui hoje, a Rinara. Cadê a Rinara, Eliane? Sentindo falta dela, olha só. Ela virou e falou, nossa, Fabi, fiquei boba ontem na aula, como tem informação errada. E tem mesmo, tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu sempre aconselho, gente, isso não é só nessa área não, tá? É, na verdade, em qualquer área. Quando vocês forem fazer um curso, buscarem um curso, seja lá do que for, verifiquem bem, né? E procurem pessoas que já fizeram. Eu acho que é a melhor referência. Mas é ficar de olho mesmo nas pessoas. As pessoas vão entrando sempre na live, aí bate um papo, entendeu? Dá uma pesquisada assim que eu acho que é o melhor termômetro. Mas tem que tomar cuidado mesmo, gente. Eu tô tremendo de frio. Aqui tá fazendo um frio em Bogotá. A temperatura baixou hoje, tô congelada. Mas eu acho que o melhor termômetro é esse, é vocês conversarem, né? E, gente, vaza mesmo, né? As pessoas comentam. Mas tem que tomar cuidado mesmo, tá? Porque tem muita coisa errada, muita confusão. O suplá... Aqui, peraí. O suplá pode ficar na mesa sozinho e os pratos na mesa do buffet. Você deixar o suplá e trazer? Pode, não tem problema não, tá? Não tem problema não. Assim, eu te aconselho a deixar os pratos na mesa, se você for usar o sistema americano que você tá falando, né? A pessoa vai e se serve, não é isso? É que na hora que você falou, eu pensei no serviço empratado. Então, olha só, se você vai usar o sistema franco-americano, que é esse que a mesa fica toda posta, bonitinha, e os convidados se servem, eu te aconselho a deixar a mesa toda posta. Acho que ela vai ficar mais bonita, tá? Mas também não vejo nenhum grande mal se você deixar a mesa toda posta com suplá e deixar o prato do lado do buffet. De repente você, dependendo da quantidade de pessoas, pode ser que você agilize, né, o serviço, tá? Não vejo nada demais, mas eu te aconselho, se você tiver com poucas pessoas e tudo isso, a deixar todo mundo não, né? Deixar os pratos nos lugares. Você hoje é minha maior referência em mesa posta. Obrigada, meu amor, que bom, que bom. Vou me escrever lá. Escreve sim, Jana. Mas com Table Decor não pode usar supply em cima do JA. O que é JA? Lugar americano?
Jogo americano? Jogo americano. Ai, meu Deus, que feio, Fabiane. Na table decor não pode usar. O suplá você pode usar em cima do jogo americano ou você pode usar em cima de toalha. O que você não pode usar é a placa de MDF em cima de toalha, nem a placa de MDF em cima de jogo americano, porque você vai estar sobrepondo. Não confunda, é essa a grande confusão. Suplá é isso aqui, material rígido, encaixe para o prato. Você usa em cima da toalha, você usa em cima do jogo americano, ou você usa direto no tampo da mesa, sem nenhum problema. E se você não quiser usar suplá, você não usa. Agora, placa de MDF não é suplá, é jogo americano. E aí ela você não sobrepõe, tá? Fabi, boa noite. Já pedi informações do curso e não me passaram. Por onde, Dama Célia? Faz o seguinte, eu vou te pedir para se cadastrar no www.tabledecor.fabicalvo.com.br ou se não, se você quiser, me chama aqui no direct que eu falo com você, tá? Mas depois você me fala por direct aonde você pediu informação e não passou, que para mim essa informação é super importante, tá bem? Pra gente resolver onde está com problema, tá bom? É terça, Daniel. Daniel, tá vendo, gente? Eu preciso de férias. Ai, pai amado. Temos o link na bio. Já me inscrevi. Isso, tem o link na bio, exatamente. Fabi, adoro suas explicações. Estou cada dia mais apaixonada por mesa posta e adoro tudo que você fala. Espero poder fazer seu curso ainda. Ah, vai ser um prazer ter você. Você tá sempre aqui comigo, né? Muito obrigada, muito obrigada. Já fiz inscrição, você é maravilhosa. Obrigada, meu amor. Fabi, amei as explicações sobre o receber em casa sem ajudante. Não é? Tem umas dicasinhas boas, né? Eu senti falta de você ontem na aula, mas eu vou subir a aula. É vocês que estão falando, né? Que eu tô editando aquela aula. Meu Jesus. Ariane, são todos online? Bom, vocês estão conversando entre vocês. Inscrição feita na maratona. Oba! Suplá pode ir direto na mesa? Assim, pode sim, mesa de amor, pode ir. Na table decor, você pode colocar suplá direto na mesa, não tem problema, tá? Por que a gente pode? Porque na nossa casa a mesa vai estar limpa, antes de colocar a mesa a gente sempre vai higienizar, então não tem problema não, tá? Ela pode ir. Ah, tá vendo? Vocês estão conversando entre vocês aí. Quando não tiver jogo americano e a mesa não tiver suplá, é possível colocar os talheres sobre a mesa? É sim, Mara, na table decor pode fazer isso, tá bom? Não tem menor problema. Na table decor, ou seja, na mesa posta informal. Mari, o que você tá com olhinho de coração? Fabi, eu tenho te acompanhado sempre, você é ótima. Obrigada, meu anjo. Eu vou melhorar a pergunta. Suplá pode ficar sozinho? Porque eu já ouvi falar que o suplá nunca fica sozinho em uma mesa. Eu desconheço essa aqui, o suplá nunca pode ficar sozinho em cima de uma mesa. Se você vai, por exemplo, quer ver? Eu vou te explicar porque pra mim não faz sentido isso. Se você vai receber na sua casa, tá? Vamos falar na sua casa. E você vai utilizar o serviço empratado. Como é que você vai fazer? O suplá tem que ficar sozinho, porque o serviço empratado é aquele que vem pronto da cozinha. É o serviço chefe que usa muito em restaurante. Como é que vai fazer? Você vai colocar um prato, aí depois você vai tirar o prato de cima, devolver pro garçom. Tá vendo como não faz sentido? Eu não gosto de suplá sem pratos. Então, esse exemplo que eu acabei de dar, Lilian, se você vai usar o serviço empratado, ele tem que ficar sem o prato, né? Não tem outro jeito, ele fica sem o prato. Não tem problema, às vezes acontece. E suplá com jogo americano e toalha, pode? Não, é suplá com jogo americano ou suplá com toalha. Nunca toalha e jogo americano, nunca jamais. Toalha e jogo americano junto, tá, Cris? Educada e elegante, maravilhosa. Ah, obrigada, meu anjo, da Casa Rosada. Da Mari, do treinamento. Pessoal, vocês vão adorar o curso. Obrigada, oba! Encontrei outra menina propaganda. Então, é por isso que eu tô te falando, não faz sentido. Eu nunca aprendi isso, tá? Nunca aprendi que o suplá não pode ficar sozinho em cima da mesa. E aqui
parando para analisar a sua pergunta, para mim não faz sentido por conta disso. Existe o serviço empratado, que o serviço vem da cozinha, e ele não pode ter nada em cima do suplá, né? E o suplá o garçom não traz, ele já tá ali na mesa. Para mim não faz sentido essa informação não, tá? Fabi, estou muito feliz de assistir suas lives, quero fazer seu curso. Oba, você tá sempre aqui também comigo, né? Vem, se inscreve na maratona e vem. O suplá é obrigatório a ter esse rebaixamento, Fabi? Exatamente. Esse encaixe. São as duas características de suplá. Material rígido e com encaixe, tá? Toda vez que você tiver com dúvida, você sempre lembra disso. Suplá é o material rígido e com encaixe. Rígido e com encaixe, tá? Ele tem que sempre ter o encaixe. Vou colocar um celular aqui em cima. Porque senão na hora que você tirar o suplá, né? Porque o que acontece? Ele fica na mesa até a refeição principal. Depois ele sai. Se ele não tiver esse encaixe, o prato pode vir em cima da pessoa do serviço, tá? Então ele tem que ter esse encaixe. Como faz mesa posta quando vou servir uma salada antes da massa? Ó, hoje é suplá, tá? Vamos falar de suplá, que tem muita dúvida de suplá, tá vendo? Eu em 10 minutos defini suplá pra vocês e a gente já tá aqui batendo o maior papo há 30 minutos sobre suplá e não vai acessando. Fabi, cheguei agora. Ai, oi, Lu. Uma mesa com suplá sem toalha de mesa, tampo nu. Essa mesa eu chamo de table decor ou mesa formal? Nunca jamais de mesa formal, tá? Mesa formal, ela sempre vai ter toalha de mesa. Isso no caso é table decor. Mesa posta informal, tá? Uma mesa posta formal a gente não fica com tampo nu. A gente sempre tem a toalhinha de mesa, tá bem? Vamos lá, acabaram as perguntas? Êêêê! Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Lu, você que chegou agora, tem mais alguma dúvida? Deixa eu colocar esse suplá ali, que eu tô com ele na mão, gente. Ai, que não escorrega não, filho. Tô morrendo de frio, pai amado. Acho que foi isso, né, gente? Mas o suplá, ele é simples assim. Ele não tem muito o que falar dele. Ele é uma peça super simples. A Rayane, tá? Bom, se vocês não têm mais dúvidas, não tem mesmo não? Amanhã a gente tem outra live às 8 da noite. Amanhã, porta-talheres. Também tem muita dúvida. Obrigada pelos esclarecimentos sobre o suplá. De nada, de nada. A mesa formal pode usar a toalha estampada? Em tons, como fala minha filha. Não, a mesa formal a toalha é clara, é branca ou bege clarinho. Tá bem clarinho mesmo. Bem discreta. Lisa também. Lisinha também, tá? Ela é bem discretinha, bem lisa. Isso daí tá lá no curso, Lilian. Não pode perguntar, tá? Não tem problema nenhum, não. Mas eu só tô falando que tá lá no curso. Ele tá na apostila ou tá naquele material escrito, porque eu acho legal pra você saber que você tem de consulta, né? Porque às vezes a gente fica com dúvida, então a gente vai, corre e pega o material de apoio. Ah, gente, olha só. Vocês que estão falando que querem fazer o curso, eu fiz uma postagem hoje de um bate-papo que eu tive aqui, uma live, que eu falei por que a gente deve se qualificar, não sei se vocês viram. E aí hoje eu subi um pedacinho dela e é interessante vocês darem uma olhadinha. Então, Lilian, eu tô falando com você, não é porque você pode me perguntar e eu respondo quando às vezes for necessária, tá? Mas é só pra você ter que tá lá o material de consulta, de apoio. Então, na dúvida, a gente vai lá. Por isso que eu gosto de material escrito. É até bom também, já que a gente terminou e tem um tempinho aqui, o que acontece com o meu curso? As meninas que estão aqui vão confirmar. Tem material escrito, tem apostila e eu dou aula online. Por que tem apostila? Por que tem material escrito mais apostila para consulta, né? E tem a bibliografia do curso todo, todas as referências que eu usei, tem link tem paper, tem indicação de leitura, tem indicação de livro, tem tudo isso lá para complementar o assunto. E o material escrito eu coloco, eu acho que é fundamental, porque depois a gente fica com dúvida, fala, e agora? Eu trabalho com os livros, às vezes eu fico, gente, será que eu tô doida? Eu vou lá e né, muita informação, principalmente quando a gente tá começando. Então eu sempre dou material escrito.
Eu vi, mas estava com dúvida. Não tem problema não, volto a dizer, você pode perguntar o que você quiser e quantas vezes for necessária, mas é só mesmo para você ter isso, que você tem isso no material. Obrigada pelo conteúdo, Fabi. De nada. O que tem o guardanapo da Marcélia? Me fala que eu perdi. Que pena, cheguei no final. Nalva, ela fica gravada, tá? Dá pra você ver. Tira um tempinho, Fabi, pra descansar e meditar, pra você recuperar um pouco o cansaço. Eu não tenho como tirar um tempinho agora. Eu iria amar tirar um tempinho agora, mas eu não tenho como tirar férias agora. Agora, a meditação, eu tava fazendo todo dia e vi uma diferença absurda, só que eu parei. Então, eu vou retomar a meditação. E era assim, coisa de 15 minutinhos que eu tirava todo dia, já me deixava outra, mas eu realmente estou muito cansada e eu vejo isso na minha memória. Além das alergias, né? Que eu tô com alergia de estresse, mas dermatite de estresse, olha isso. Mas a meditação, realmente, eu vi muita diferença. E agora, férias, não posso. No momento, não posso. Eu quero muito fazer seu curso. Vem, Lu! Seu curso é incomparável, nos prepara para toda e qualquer situação de comportamento e receber bem, além das dicas enriquecedoras. Amando muito, obrigada, Eliane. A Eliane e a Ariana foram as duas que eu tava falando, que a Ariana falou, eu falei, tem a Eliane também, elas saíram de um e já fizeram o outro, elas não me largaram, elas tá juntinho comigo. As placas redondas em MDF que achamos no mercado com capa de tecido é tido então como jogo americano? Exatamente, ela não é suplá, ela entra no lugar do jogo americano. E aí a gente nunca usa ela em cima de um outro jogo americano, tá? Fabi, esse curso que começará dia 11 irá ficar salvo? Ele fica por uma semana, ele começa dia 11 e ele fica até 17 disponível. Tá? Então, são 3 aulas, e aí você consegue ver, são aulas que vão ficar gravadas, e você vai conseguir ver até domingo, ok? Eu falei que amo porta-guardanapos, vou amar a live de amanhã. Amanhã não é porta-guardanapo não, é porta-talheres. Eu falei porta-guardanapo, gente? Peraí. É porta-talheres, eu falei porta-talheres, não me confunde não, eu já tô doida. Ai, meu Jesus, não me confunde, Damascélia, não me confunde. Obrigada, de nada. A sua gentileza transborda. Ah, Daniel, você é um querido. Fabi, a mesa formal, tudo é centralizado e duplo? Exatamente. É par, né? Duplo. E centralizado e equidistante. Pode colocar flores, só castiçal. Pode colocar flores sim, ou pode usar castiçal sem nenhum problema, tá? Porta-talheres. Eu falei porta-talheres, né, gente? Eu já nem sei mais. Falou correto, porta-talheres. Que bom. No meu nível de loucura não tá tanto. Que horror, né, gente? Olha que ponto a pessoa chegou. Bom, gente, então é isso. Amanhã, então, a gente se encontra aqui às 8 da noite. Nós vamos falar do porta-talheres, tá? Um beijo grande. E vamos combinar uma coisa? Eu vou fazer um post agora, perguntando o que vocês foi hoje, assim, a grande sacada, aquilo que vocês aprenderam, que falaram assim, puxa, não é possível, é isso, bingo, né? E aí vocês me contam lá, vamos fazer isso, que pra mim é super importante entender, né, o quanto foi legal pra vocês e pra continuar desenvolvendo. Então, vocês podem fazer isso, eu vou desligar agora, aí vou fazer uma artezinha e perguntando pra vocês qual foi o grande bingo que vocês mais gostaram aqui na live, o que mais agregou, e aí vocês vão lá e me contam, tá? Vou esperar que vocês façam isso pra mim. Vou pôr um lembrete pra não esquecer. Isso, Nalva, olha, eu também divulguei aqui a agenda de live da semana, tá? E aí dá pra saber, vai ter live todo dia, às 8 da noite. Só segunda-feira que eu tô fazendo de manhã, porque eu dou aula pras meninas à noite, aí não tem como eu fazer à noite. Aí se eu fizer 6 da noite, eu vou ficar correndo, porque a aula delas é 8, então coincide. Mas também se o horário de 10 da manhã for ruim pra vocês, a gente pode fazer o seguinte, eu aceito sugestões, vocês me falarem um horário, de repente 2 da tarde,
tá? Eu também vou deixar amanhã, hoje não. Hoje eu quero que vocês me respondam, por favor, o que vocês acharam da live, o assunto, a parte que vocês mais gostaram, qual foi a grande sacada, o que vocês aprenderam aqui que fizeram, poxa, é isso. E aí amanhã eu coloco lá uma publicaçãozinha e pedindo sugestões de horário. De repente, a gente pode fazer outro horário também, tá? Eu só não posso à noite, porque à noite tem as minhas pupilas. De nada, não tem o menor problema. Essa maratona é também para alunas, é para todo mundo que quiser, Ivonilda, tá? Amei a definição de suplar, que bom, mas escreve para mim lá no comentário que eu vou deixar agora, tá? Cheguei agora, vai ficar gravado? Vai sim, vou subir agora. Então, ó, um beijo enorme pra vocês, boa noite. Respondem lá que eu vou subir agora no feed a perguntinha e até amanhã com o Porta Talheres. Beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo.